Olá a todos. Bom, hoje nós vamos ver uma revisão básica de matemática aquela que nós vimos lá no ensino médio. Basicamente, nós vamos ver regra de três simples, porcentagem e cálculo com horas, que é indispensável para qualquer profissão, quer que seja administrador, tecnólogo, contador, engenheiro, não importa. Sempre tem necessidade de a gente fazer resoluções desse tipo no nosso dia a dia. Então vamos lá. Bom, aqui eu fiz alguns exercícios no qual a gente vai fazer. Aqui exercício número 1. Mensalmente, meu salário é recebido em duas vezes, sendo um vale que representa 40% do meu salário ao final do mês e ao final do mês o restante. Fui promovido e recebi a quantia de, deixa eu pegar aqui a minha tela, a quantia de R$ 1.200. Ele quer saber qual é o valor do novo salário. Bom, isso daqui é uma regra de três, tá? Uma regra de três. Eu sempre falo que a gente tem que montar uma tabelinha, uma memória de cálculo para que facilite, né, a interpretação e a resolução do exercício. Por exemplo, eu montei a tabela aqui. Eu tenho o salário, tá? Recebi aqui R$ 1.200, que representa 40%. E eu quero saber quanto que é 100% do meu salário. Aí, na regra de três, a gente sempre tem que fazer as grandezas, tem que apurar as grandezas. Nesse caso aqui, tá? Eu coloco a setinha no X e pergunto o seguinte: se o meu salário aumentar, a proporção em percentual vai aumentar ou não? Ou vice-versa, né? Eu aumentando a proporção do meu salário recebido, que de 40% para 100%, eu vou aumentar. E isso quer dizer o quê? Aumentando o percentual recebido, meu salário também vai aumentar. Então, as grandezas aí são diretamente proporcionais. Sendo diretamente proporcionais, eu posso fazer elas em X. Tá? Nem sempre, nem sempre, regra de três a gente faz em X, tá? Dependendo muito do caso. Nesse caso aí, que as grandezas, tá? As grandezas estão aqui, ó. As setinhas estão direcionadas no mesmo sentido, elas são diretamente proporcionais. Então, eu posso fazer em X. Fazendo em X, eu tenho que 40 vezes 40 dividido por 100, porque toda vez que eu tenho um sinal de percentual, eu tenho que tirar esse percentual. Não basta só apagar, eu tenho que dividi-lo por 100. A mesma coisa, vezes, né? Vezes 1.200 dividido 100 por 100. Que daria, né? X vezes 0,40 igual a 1.200. E resolvendo isso, o meu salário seria de R$ 3.000. Ou seja, o meu salário de R$ 3.000, eu recebi 40% do vale, que representou R$ 1.200, e o restante do meu salário eu recebo no final do mês. Então, essa é uma coisa típica relacionada às grandezas. Essas são diretamente proporcionais. Elas sendo diretamente proporcionais, eu posso fazer incluso sem problema nenhum. Tá? Nem sempre vai ser feito incluso. Nós vamos ver em seguida, né? Aqui é uma outra situação. Uma determinada loja oferece um produto a R$ 855, valor esse considerado já um desconto de 10%. E após a negociação com o vendedor, passou a R$ 830. Ele quer saber qual é o valor, o percentual de desconto. Tem uma fórmula que serve para calcular qualquer tipo de percentual. Muitas vezes é comum tudo que a gente vê por aí, olha, a bolsa de valores subiu 4%, o dólar diminuiu 3%, a inflação aumentou tal. Tudo isso são indicadores. Tá? O indicador da bolsa de valores é o Ibovespa, no caso do dólar é dólar, no caso de gasolina é gasolina. Tá? Então, são chamados indicadores. E existe uma fórmula que ela serve para calcular qualquer tipo dessas variações percentuais, desde que seja pedido uma variação percentual. Aqui, a fórmula é essa daqui, ó. Onde, né? Onde eu tenho esse I0 aqui, tá? I0, ele marca uma situação anterior ou, dependendo do caso, uma situação atual. E tem o I1, que é uma situação atual,
ou uma situação futura, dependendo muito do caso. No caso aqui, ó, uma loja oferece um produto por R$ 855. E, então, quer dizer que o indicador, né, o indicador de R$ 855 era antes, porque depois ele deu um aumento. Então, esse daqui vai ser o meu I1, o I0, e esse daqui vai ser o meu I1, tá? Que seria 855 era antes, depois ele deu um desconto, passou a 830. Quer saber qual foi essa variação percentual? Montando a equação, eu tenho aqui que 830 menos 855 dividido por 850 vezes 100, porque é uma variação percentual. Calculando isso daqui, eu tenho que menos 25 dividido por 855 vezes 100 equivale a menos, tá? Nunca podemos deixar de colocar esse sinalzinho de menos aqui, tá? Menos 2,92. Então, um produto que era vendido a 855, depois das negociações, passou a ser vendido por 830, essa redução de R$ 25 aí equivale a 2,92% que eu obtive de desconto. Repetindo, isso serve para várias coisas. Se fosse dólar, por exemplo, tinha que ser o dólar ontem, dólar hoje, gasolina ontem, gasolina hoje, Ibovespa ontem, Ibovespa hoje. Então é assim que funciona esse tipo de coisa. Mais uma aqui, essa aqui é uma avaliação, tá? Estou lendo um livro que contém 350 páginas. Faz 30 minutos que consegui ler 19 páginas. E em quanto tempo acabarei de ler o relatório? Bom, aqui tem uma situação. A situação é essa daqui. A gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Tudo que se faz em minuto, tá? Não se pode fazer cálculo utilizando essa nomenclatura minutos, 30 minutos. Eu tenho que converter isso daqui em hora centesimal. A gente vai ver mais um exercício lá para frente. Em hora centesimal. O que é hora centesimal? 30 minutos, uma hora tem 60 minutos, que é igual a 0,5. 0,50. Quer dizer o seguinte, que uma hora, né, centesimal passa a ter 100 minutos, e não 60 minutos com uma hora convencional. Lembrando que toda vez que eu fizer o cálculo, tá, da hora centesimal, que eu fiz aqui agora, quando tiver a resolução, depois da resolução, eu tenho que voltar ela para a hora normal. Tá? Eu tenho que voltar para a hora normal. Então vamos lá, montando a tabela, é uma regra de 3, tá? Montando a tabela está aqui, 19 páginas, eu li em, né, meia hora, 0,50. E 350 páginas, em quanto tempo eu vou ler? Olha só, vamos ver as grandezas. Tá? Se eu aumentar o número de páginas lidas, eu vou aumentar ou vou diminuir as horas? Olha, se eu aumentar o número de páginas lidas, eu vou aumentar ou diminuir? É claro que eu vou aumentar. Eu vou gastar mais horas para ler. Então, aumenta. Quando os dois aumentam, aumenta e aumenta, elas são diretamente proporcionais. Então eu posso fazer em cruz. Tá? Eu posso fazer elas em cruz. Só melhorar um pouco aqui. Fazendo em cruz, eu tenho que 19x é igual a 350 vezes 0,50. Calculando a equação, eu tenho 9,21, está aqui, ó, hora centesimal. Eu converti aqui em hora centesimal, eu converti os minutos em cima, eu converti os minutos em hora centesimal. Agora que o resultado foi em hora centesimal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a operação inversa. Então, convertendo, eu tenho que 0,21 minutos centesimal vezes 60 equivale a 12,6 minutos. Então, o tempo que eu vou ler seria às 9 horas, e eu arredondei 13 minutos. Tomar muito cuidado quando se faz cálculo que tenha minutos. Tá? Que tenha minutos, porque não se pode fazer cálculo com 30 minutos. Tem que converter ele em hora centesimal. E depois, uma vez convertido em hora centesimal, você tem que voltar para a hora do relógio. Combinado? Então vamos lá. Essa daqui. Fiz compras para uma viagem comigo e mais 2 colegas. Compras estas que seriam suficientes para nos alimentar por 10 dias.
No dia da viagem apareceram dois colegas que embarcaram conosco. Então, as provisões darão para quantos dias? Então, veja bem, eu e mais dois colegas, montando aqui a tabela, tá? Eu e mais dois colegas, somos 3 viajantes e temos provisões para 10 dias. Apareceram no dia da viagem, apareceram mais dois colegas que embarcaram conosco. Então, 3 mais 2 são 5. Tá? Eu quero saber em quanto tempo são as provisões, que vão durar essas provisões. Olha a situação. Tá? Olha a situação. Eu tenho aqui a setinha. A pergunta é a seguinte: se eu aumentar o número de boca para comer, eu vou aumentar. Ó, se eu aumentar, foi o que aconteceu aqui. Ó, eu aumentei o número de boca para comer. Se vai aumentar ou vai diminuir os dias? Eu tinha provisões para 10 dias, aumentando o número de bocas, as quantidades de dias irão diminuir. Então, né, tá aqui, aumenta, diminui, elas não são, tá, diretamente proporcionais. Porque aqui aumentou o número de boca para comer, consequentemente, o número de dias que daria a provisão também vai diminuir. Então, elas são inversamente proporcionais. Como é que se faz isso? Tá? Como é que se faz? Não posso fazer em cruz. Não posso fazer em cruz, porque de fazendo em cruz vai aumentar o número de dias. Como é que ficaria? Deixa eu até fazer aqui o cálculo para vocês verem. Se eu fizer em cruz, vou pegar minha calculadora aqui. Se eu fizer em cruz, olha o que vai acontecer se eu fizer em cruz. Ó. Vai ser 3x igual a 10 vezes 5. Seria 3x igual a 50. Seria x igual a 50 dividido por 3, que daria 50 dividido por 3, 16 dias. 17 dias, vai 16,6 dias. Como é possível, né? Como é possível? Aumentou o número de bocas, aumentou o número de boca para comer e aumenta os dias de provisão, tá? Então tem alguma coisa errada. É por isso que se fala que não pode fazer incluso. Esse cálculo aqui está errado. Não é possível. O que que eu faço? Tem a opção. Eu faço na horizontal. O que que é na horizontal? Eu não faço em cruz, tá? Eu não faço em cruz, eu faço na horizontal, ó. 5x é igual a 3 vezes 10. Eu fiz na horizontal. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, se faz sempre na horizontal. Então, 5 vezes x é igual a 3 vezes 10. Agora, calculando, tá? 6 dias. Aí ficou lógico. Tá? Eu aumentei o número de boca para comer, as provisões que eu tinha para 10 dias, como aumentou o número para comer, passou para 6 dias. E não em 16 dias, igual estava antes, igual quando se é feito em cruz. Toma muito cuidado com esses pequenos detalhes que podem comprometer, tá, a resolução. Às vezes a pessoa faz em cruz 16, e se for um concurso, se for uma prova, qualquer coisa, com certeza vai ter essa opção lá, 16. Aí você vai marcar, pô, acertei essa daqui. Não, errou. Tá? O cálculo está errado. Ah, eu tenho dificuldade para saber as grandezas, para determinar as grandezas, se diretamente são inversamente proporcionais. Essa dificuldade ela pode ser resolvida como? Faça em cruz, igual eu fiz aqui, faça em cruz, mas analisa, tá? Analisa. Como é que pode? Analisa, deu 16. Como é que pode? Aumentou o número de boca para comer, vai aumentar os dias de provisão? Não, tá? Não existe essa situação. Então, analisa. Ah, sim, aqui está errado. Ah, então elas são inversamente proporcionais. Aí você faz ela na horizontal, tá? Tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. A outra é a mesma situação. Uma empresa logística tem 30 caminhões que transportam 4 toneladas cada. A empresa estuda reduzir os custos com transporte e fazer investimentos na aquisição de novos caminhões com capacidade de transportar 6 toneladas cada. Ele quer saber qual seria a quantidade de caminhões necessária para o transporte atual. Olha só, montando a tabela. Hoje eu tenho 30 caminhões que carregam 4 toneladas cada.
e eu quero comprar um número de caminhões que vão carregar 6 toneladas. Analisando as grandezas. Se eu, se eu aumentar a capacidade de carga de caminhão, eu vou precisar de mais ou menos caminhão? Eu vou aumentar ou vou diminuir a quantidade de caminhões? Olha, um caminhão carregava 4 toneladas, passou a carregar 6. Então, eu vou aumentar ou vou diminuir o número de caminhões? Eu vou precisar de menos caminhões. Eu vou diminuir. Tá? Eu vou diminuir. A mesma coisa que as grandezas são inversamente proporcionais. Fazendo ela em cruz, que está errado, só para vocês terem uma noção, vai ficar aqui, vai ficar 4x igual a 30 vezes 6. Vai ser 4x igual a 180. Vai ser x igual a 180 dividido por 4, que é igual a 45 caminhões. Como é que pode, né? Olha só, analisa. Como é que pode? Eu aumentei a capacidade de carga de cada caminhão, eu vou aumentar a quantidade de caminhão? Não existe isso, tá? Se eu aumentei a capacidade de carga de cada caminhão, eu vou diminuir a quantidade de caminhões. Então, esse cálculo está errado. A partir desse momento, eu falo, opa, então as grandezas aqui, elas são inversamente proporcionais e eu vou fazer ela na horizontal, que seria 6x igual a 30x. 20 caminhões. Agora ficou lógico, tá? Eu aumentei a capacidade, vou aumentar a capacidade de carga de cada caminhão, consequentemente eu vou precisar de menos caminhão. Então, eu vou precisar de 20 caminhões somente. Tá? Tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, que é muito comum isso daí, tá? Mais uma. Aqui é de cálculo de hora. Programei o computador de bordo do meu carro para uma velocidade constante de 80 km por hora, e dessa forma, em quanto tempo irei percorrer 110 km, que é Manaus a Presidente Figueiredo? Primeira coisa que se faz aqui é fazer a operação simples, né? É fazer a equação simples, ou seja, né? 110 km com 80 km hora, eu vou precisar de 1,38. Toda vez que eu faço o cálculo de horas, ele vai me dar o resultado em hora centesimal. Aí eu tenho que pegar esses minutos, 1 hora eu já conheço, tá? 1 hora já está ok. Eu vou pegar esses minutos e converter hora de relógio. Como é que a gente faz isso? 0,38, que tem que considerar o 0,38. 60 minutos é 1 hora. Vezes 0,38 centesimal, seria 23 minutos. Então, para percorrer 110 quilômetros a uma velocidade constante de 80 quilômetros por hora, eu vou precisar de 1 hora e 23 minutos. Repetindo, toda vez que tiver cálculo de horas, no caso aqui, o resultado sempre vai ser centesimal. E eu preciso pegar esses decimais, que é o 0,38, que seriam os minutos, e converter em minuto do relógio. Tá? Converta em minuto do relógio. Então, eu pego 60 minutos e multiplico por 0,38 minutos centesimais, que equivale a 23 minutos. Na realidade, eu quero dizer o seguinte, que seria 38% de 60, que daria 23 minutos. Então, o tempo demandaria de 1 hora e 23 minutos. Essa aqui é uma situação que não existe, tá? Pelo amor de Deus. Essa é uma situação que não existe, que não se diminui salário, mas para fins didáticos, vamos lá, né? O governo federal informou que o salário médio do Brasil irá diminuir na comparação com na comparação com o ano anterior. No ano passado, ele era R$ 157,50. E agora, esse ano, deverá ser R$ 154,35. Ele quer saber qual é o percentual de redução. Olha, percentual de variação, isso aqui esse símbolo é de variação. Tá? Então, seria variação percentual. É a mesma fórmula que nós usamos lá na segunda questão. Então, eu tenho essa situação. A fórmula é essa. Tá? O indicador no momento 1, que no caso é o salário mínimo, menos o indicador do momento 0, que no caso é o salário mínimo, tem que ser igual, salário mínimo, dividido pelo salário mínimo
multiplicado por 100. Determinando o que que é. O ano passado é passado, tá? Então seria o I0. Ele é passado ou é atual, dependendo muito da situação. Seria o I0. E o I1 seria o atual ou o futuro, 154,35. Montando agora a equação, trocando letrinhas por número, eu tenho isso daqui. 154,35 menos 157,50 dividido por 157,50 vezes 100, porque é um percentual. Resolvendo essa equação, eu tenho que, né, haverá uma redução de 2%. Não esquecer nunca do sinal menos, tá? Menos 2%, que é uma redução. Essa fórmula aí, repetindo, tá? Ela serve para tudo que se queira fazer com variação percentual. A Bovespa, o índice de Bovespa ontem deu 1.000 pontos, 100 mil pontos. Hoje deu 99 mil pontos. Qual foi a variação percentual? Então, houve uma redução, né? Aqui de 100 para 99 deu uma redução. Quantos por cento? Hoje em dia, tudo a gente trabalha com percentual, não com valores efetivos. No caso aí deu 3,15. 3,15 não é nada. O que é 3,15? A oitava, o gerente de RH de uma determinada empresa efetuou um estudo sobre o efetivo da empresa e verificou a possibilidade de reduzir o quadro funcional, reduzir, né? Reduzir o quadro em 3,75. Sabendo que o efetivo da empresa atual é 1.200 colaboradores, ele quer saber quantos serão. Aqui é uma situação, se você faz na calculadora, né? 1.200, se você faz na calculadora, eu concordo que é mais fácil, tá? Se você faz na calculadora que 1.200 vezes 3,75% e depois dá um menos, ele já dá o resultado. Mas qual é a forma correta de fazer? A forma correta de fazer é usar o que a gente chama de fator de multiplicação. É 1 mais I. Tá? Como é que seria aqui? Aqui ficaria 1 mais, tá? Menos 3,75 dividido por 100, porque eu tenho que tirar o percentual lá. Isso daqui vai ser 1 mais menos 0,0375, que esse é o fator de multiplicação. Quando fala assim fator, é porque vai ser multiplicado. E daria aqui 1,0375 menos, daria um fator de 0,9625. Tá? Cheguei no fator. Aí é só multiplicar por 1.200. É o que aconteceu aqui. Quadro atual, 1.200 colaboradores, redução prevista 3,75. Então, eu tenho que, tá vendo? Eu fiz aqui o fator de multiplicação e achei um fator. Quando se fala fator, é sempre multiplicado. E que eu falo fator de multiplicação, que na realidade é redundante, né? Seria fator que todo fator é de multiplicação. Não existe um fator de redução, de divisão. Certo? O fator é multiplicação. Então, multiplicando 1.200 por esse fator, eu chego a 1.155 funcionários. Lembrando que, fazendo na calculadora, aqui em cima, né? Fazendo na calculadora aqui em cima, é muito mais fácil. Mas, vamos supor que você vai fazer um concurso ou alguma coisa e não tem a calculadora, não posso usar a calculadora. Então, tem que tomar muito cuidado e tem que fazer. Obedecer sempre às regras de sinais, tá? Nunca esquecer das regras de sinais, ó. Aqui é mais, que é da fórmula, e aqui é menos. Mais com menos dá menos. Então, é 1 menos esse número. Tá? Tomar muito cuidado com as regras de sinais, prioridades matemáticas, etc, etc, etc. Que isso derruba a gente de vez em quando. Nos trai, né? Nós somos traídos para isso daí. A nona, tá? Hoje é Black Friday, ofertas irresistíveis. E um determinado produto com 45% de desconto, desconto e o valor anterior à promoção era 1.000. Qual será o valor do desconto? Lembrando, ele quer saber o valor do desconto. Lembrando que é muito mais fácil, né? Eu fazer na calculadora, eu pego 1.000 vezes 45%. Vai me dar o valor do desconto. Tá? Que seria 45%. Tá? O valor com o desconto, então, é menos. Tá? É o valor com o desconto, não é o valor do desconto, é o valor que eu vou pagar com o desconto.
Porque até aqui é o valor do desconto. Na hora que eu aperto o menos, ele diminui. Usando a mesma preço atual, desconto, usando a mesma fórmula, né, a fórmula do fator, que é 1 mais I, então seria 1 mais, como é um desconto, tá? Menos 45 dividido por 100. Eu estou dividido por 100 porque eu estou eliminando esse sinal aqui de percentual. Por isso que eu dividi ele por 100. Vai ser 0,55, esse é o fator. Então, multiplicando 0,55 por 1.000, eu tenho que o valor que eu vou pagar seria de R$ 550. Lembrando que é muito mais fácil fazer isso na calculadora. Porém, tá? Didático, a gente tem que sempre trabalhar assim. Tá? Sempre trabalhar assim. Serve para aumentar, serve para diminuir, serve para qualquer coisa. Mas essa aqui, um colaborador em regime de hora extra trabalhou das 17 horas e 18 minutos de sábado até às 6 horas e 30 minutos de domingo. Quantas horas ele trabalhou? Ou seja, quanto ele vai receber de hora extra? Aqui é uma situação e dá para fazer na mão, dá para contar nos dedos, dá, sem problema nenhum. Mas vamos fazer corretamente, como é que funciona. Olha só, primeira coisa que ele trabalhou das 17 de sábado até as 6 horas de domingo, são 13 horas. É claro, dá para contar no dedo, né? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 7. 7 e 6, 13. Tranquilo. Mas olha como é que funciona. Eu pego 24, que é um dia. Ó, tá aqui, ó. Isso aqui é um dia, isso aqui é um sábado. Então, isso aqui é o sábado. Esse daqui é o domingo. Então, 24 horas de sábado, né? Um dia tem 24 horas, eu tiro 17, que ele começou às 17 horas. E somo 6 horas de domingo. Então, aqui é um dia, fechei um dia, que seria o sábado, aqui é o domingo. Então, 24 menos 17 mais 6 deu 13. Perfeito. Tá? Contando no dedo também dá a mesma coisa. Agora vamos para a parte dos minutos. Tá? Os partes minutos. Aqui está em hora de relógio. Tá minutos de relógio, minutos de relógio. Para que a gente possa fazer o cálculo, embora aqui dá para somar, tá? Somando aqui a gente sabe, né? 18 minutos mais 30 minutos são 48 minutos. Tranquilo. Tá? Mas só para mostrar para vocês como é que faz em hora centesimal. Eu converto, né? A entrada, 18 minutos dividido por 60 dá 0,30. E, né, calculando a saída, 0,30 por 60 minutos, 0,50. Somando os dois, eu tenho 13,8 horas centesimal, convertendo aqueles 80, 48 minutos. Então, trabalhou. Eu sei que é muito mais fácil a gente calcular, 18 mais 30 e tal. E se, por exemplo, né, fosse aqui, em vez de 18, fosse 48 minutos, aí não dá para somar 48 mais 30, né, vai dar 78 minutos. Não existe 78 minutos, existe 1 hora e alguma coisa. Então, eu teria que usar esse cálculo centesimal. Eu até vou mudar esse exercício daí, vou colocar os 48, que é muito mais fácil, porque senão, concordo que dá para fazer na mão sem problema nenhum. Bom, pessoal, era isso aí, rápido, tá? Espero que tenha ajudado vocês alguma coisa. Né, meu canal do YouTube está aí, é o MF Espaço Pinto, meu e-mail está aí, qualquer coisa. E até uma próxima, tá? Até um próximo encontro. Ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.